Sempre houve quem acreditasse que OVNIs, objetos voadores não identificados, viessem do espaço sideral. Mas a verdade pode ser bem mais simples. Sou muito cético quanto a OVNIs. Tenho quase certeza de que esses objetos eram mesmo aviões nossos. Há mais de 60 anos, em bases secretas de pesquisa do mundo todo, discos voadores são projetados, construídos e testados. Longe de toda e qualquer civilização, havia um lugar onde discos voadores eram construídos. Alguns até dizem tê-los visto. Não há dúvida nenhuma, eram discos voadores. Esta é a história secreta das tentativas de dominar a tecnologia dos discos voadores para produzir o melhor avião militar. Esses são os verdadeiros OVNIs. Arquivos extraterrestres. A história dos verdadeiros OVNIs começa na Alemanha nazista. A vitória na Segunda Grande Guerra parecia escapar às mãos alemãs, e os cientistas tentavam aperfeiçoar armas que pudessem fazer a guerra virar a favor de Hitler. Um desses cientistas era Victor Schauberger, um inventor que havia produzido modelos de discos voadores. Ele cumprira o objetivo de conseguir uma máquina voadora que manobrava como um helicóptero, mas viajava a velocidade supersônica, não detectada pelo inimigo. O veículo de Schauberger utilizava um redemoinho que produzia efeitos magnéticos e permitia a levitação. Victor foi reconhecido pelo governo alemão e até se encontrou com Hitler. Mais tarde foi alocado à SS e designado para trabalhar no desenvolvimento do conceito de disco voador. Ele trabalhou com um grupo de brilhantes engenheiros alemães que incluía Rudolf Schriver, Andreas Epp e o Dr. Richard Mitz. Todos eles fizeram projetos muito avançados. Os alemães tinham 3 áreas separadas de desenvolvimento de discos voadores. Uma em Peenemünde, uma em Breslau e a outra em Praga. Nessas 3 instalações, os discos voaram. Os alemães avançaram tanto no desenvolvimento e nos testes que os discos já estavam voando. Uma empresa, a Messerschmitt, colocou no ar um disco voador completo. Estas fotos dos primeiros protótipos são similares às fotos de OVNIs que surgiriam nas décadas seguintes, mas estas não são de ficção científica. São de OVNIs muito avançados. Para os militares alemães, essas armas letais estavam sendo desenvolvidas para vencer a guerra. A batalha pela supremacia aérea na Segunda Grande Guerra dominou os confrontos militares na Europa. Em 1944, a guerra pendia contra a Alemanha e o Terceiro Reich, quando, em 13 de junho, uma semana depois do desembarque do dia D, Hitler acionou suas novas armas secretas. Por um período de 2 meses, milhares de bombas voadoras V1 atacaram Londres. Algumas foram derrubadas a partir do solo, outras pelo ar. O desenvolvimento dessa tecnologia de guerra dava início a uma nova era na história da aviação militar. O uso da tecnologia de discos voadores para produzir máquinas ainda mais mortais seria o ponto culminante dessa pesquisa. Durante o período nazista floresceu um novo pensamento científico e de desenvolvimento tecnológico. Os cientistas eram livres para trabalhar e desenvolver a ciência em todos os campos relevantes da nossa vida atual. Na verdade, ainda vivemos do que foi pensado então. Mas não havia nada de novo nos princípios básicos da tecnologia de foguetes. Desde os anos 20 e 30, houve uma série de tentativas pacíficas de uso de propulsão por foguetes na Europa e na América. Mas o que os nazistas faziam não era nada pacífico. Nos centros de pesquisa de armamentos, os cientistas trabalhavam em uma nova geração de armas e, paralelamente aos foguetes e mísseis, os verdadeiros OVNIs faziam parte do programa.
Uma das coisas mais impressionantes da Segunda Guerra foi o volume de tecnologia que os cientistas alemães desenvolveram para empregar no esforço de guerra. E isso incluía foguetes, incluía os motores a jato, mas também incluía um trabalho notável em termos de discos voadores. Mas o tempo estava se esgotando para Hitler e seus cientistas. Os aliados avançavam em todas as frentes e os alemães estavam em retirada. A tecnologia de discos voadores, bem como a de outras armas modernas de Hitler, chegaria tarde demais. Até o momento final da guerra, eles pareciam acreditar que essas superarmas, esses supersistemas, seriam capazes de, ao menos, deter os aliados, e que seriam capazes de provocar um fim político para a guerra. O sonho de Hitler de vencer a guerra com suas superarmas nunca aconteceu. Em maio de 1945, a batalha final por Berlim começou e a guerra na Europa estava terminada. Mas esse era apenas o começo da história dos verdadeiros OVNIs. Em 3 meses, a Segunda Guerra terminou de forma dramática e terrível. A 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay, um bombardeiro americano B-29, lançou a primeira bomba atômica em Hiroshima. Terminada a guerra, os aliados se tornaram rivais, e a União Soviética e o Ocidente logo se engajaram em uma batalha pela tecnologia militar mais avançada. Com o final da Segunda Guerra, os antigos aliados se engajaram numa corrida para tomar a tecnologia alemã. Os americanos pegaram a tecnologia da complexa bomba V2 e os planos de muitos outros mísseis. Mas os russos capturaram os últimos modelos de aviões a jato alemães e grande quantidade de cientistas de foguetes. Mas a questão era quem iria capturar os cientistas de discos voadores. Os segredos dos foguetes e mísseis alemães não foram as únicas tecnologias a cair em mãos russas e americanas. A Guerra Fria estava para começar, e junto com a declarada corrida nuclear e a exibição de mísseis pesados, havia outra corrida em andamento, da qual o público nada sabia. Desta vez tratava-se da máquina voadora definitiva, um disco voador do mundo da ficção científica. Durante a Segunda Guerra, houve uma grande revolução tecnológica na propulsão a jato, na física atômica e nos verdadeiros OVNIs, a tecnologia dos discos voadores. Os alemães haviam liderado o mundo no desenvolvimento de verdadeiros OVNIs. E agora, suas ideias e seus cientistas haviam caído nas mãos das duas superpotências, Rússia e Estados Unidos. Os engenheiros alemães de OVNIs, Victor Schauberger, Rudolf Schriever e o Dr. Mitz, trabalhavam secretamente para os americanos, enquanto Andrés Epp estaria desenvolvendo discos voadores para os russos. Tanto americanos quanto russos exploraram muito os cientistas que eles capturaram no fim da guerra e usaram a tecnologia deles para seu desenvolvimento científico durante a Guerra Fria. No fim da Segunda Guerra, os antigos aliados se tornaram rivais e a corrida armamentista da Guerra Fria começou. O foco dos esforços americanos se voltou para o desenvolvimento de foguetes e mísseis teleguiados. Parecia que a tecnologia de discos voadores, tomada dos alemães, iria esperar. Mas então, em 1947, o piloto americano Kenneth Arnold relatou ter visto um OVNI voando sobre a América. Ele voava perto do Monte Rainier, no estado de Washington, e disse ter visto 9 discos voadores a uma certa distância dele. Quando Arnold aterrissou, ele contou a história à imprensa local.
Eu estava a aproximadamente 40 ou 45 quilômetros do Monte Rainier quando vi uma formação à minha esquerda, como se fosse a cauda de uma pipa passando numa velocidade incrível na frente do Monte Rainier. Eles pareciam uma torta cortada na metade, com uma espécie de triângulo convexo na traseira. Kenneth Arnold começou uma tempestade. Ele conseguiu calcular, usando pontos de referência no solo, a velocidade do voo e estimou que eles voavam a 1.900 ou 2.000 km por hora. Depois de aterrissar, ele contou a história à imprensa e descreveu os objetos como se fossem discos na água. E é daí que veio a expressão disco voador. Surgido do nada, o mistério dos discos voadores está conosco. O que é um disco voador? O que as pessoas veem e às vezes fotografam? O que está escondido por trás dos relatos diários de fenômenos aéreos na imprensa? Rádios e televisões americanas começaram a divulgar relatos de testemunhas oculares que declaravam ter visto OVNIs nos céus da América. Olhei para cima e vi 3 discos voadores formando um V, a aproximadamente 800 metros de mim e a 100 metros de altura. A América foi tomada por uma febre de OVNIs e discos voadores. Os militares se apressaram em desmentir que tivessem relação com aquilo e foram à televisão para tranquilizar a população americana. Podemos dizer que as aparições recentes não têm conexão com qualquer desenvolvimento secreto de qualquer instituição nos Estados Unidos. Por meu cargo no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Aeronáutico e Naval, estou completamente familiarizado com nossos programas de aeronaves e mísseis teleguiados. E posso afirmar que a Marinha não tem nenhuma aeronave ou míssil teleguiado em forma de disco voador em nenhum de seus programas. Então, em julho de 1947, em meio à febre dos OVNIs, surgiu um novo relato de outro oficial americano. Ele anunciou à imprensa a descoberta de destroços de um disco voador encontrado em Roswell, Novo México. Em poucas horas, a história de Roswell se espalhou pelo mundo. Os militares americanos se alarmaram e novamente emitiram um boletim oficial destinado a tranquilizar a população, negando que os destroços fossem de um disco voador. Eles declararam que se tratava de um balão meteorológico. Por trás das negativas americanas havia uma terrível hipótese para os militares. Supondo que os OVNIs não viessem do espaço sideral nem fossem pilotados por alienígenas, as aparições poderiam ser a prova de inimigos nas proximidades. Os militares americanos foram inundados por todo tipo de notícias sobre OVNIs, e isso os levou à ideia de que talvez algumas dessas missões fossem, na verdade, incursões aéreas soviéticas. Os americanos capturaram projetos muito exóticos de aeronaves avançadas, entre eles o do Horten 229, feito pelos irmãos Horten. E essa aeronave tinha desenho muito similar ao da primeira descrição de disco voador avistado na América em 1947. E os americanos temiam que os russos pudessem ter produzido realmente uma versão operacional do Horten 229. Então, nos anos do pós-guerra, relatos de OVNIs fizeram parte da escalada da tensão entre Oriente e Ocidente, e a Guerra Fria cresceu em intensidade. No início dos anos 50, a Guerra da Coreia quase levou o mundo a um desastre nuclear. E na América, a paranoia e o medo de uma invasão comunista se refletiram na cultura popular em relação aos discos voadores. Discos voadores invadiram nosso planeta. Washington, Londres, Paris e Moscou são os alvos principais. O mundo está sendo atacado. Os anos 50 foram os anos dourados dos discos voadores. As pessoas estavam apavoradas por causa da Guerra Fria e dos experimentos atômicos. Ao mesmo tempo, elas eram muito interessadas na exploração espacial e nos avanços tecnológicos, de modo que o clima era propício para se esperar visitas de extraterrestres vindos do espaço sideral.
Nossa! Invasores de Marte. Ele os viu chegar do espaço sideral. Ele os viu capturar pessoas inocentes por pura maldade. Mas para os militares americanos, os contínuos rumores e especulações eram a camuflagem ideal para os verdadeiros OVNIs. Espalhados pelos desertos americanos havia locais como a Área 51, White Sands e Los Alamos, onde junto com testes e programas espaciais, centenas de misteriosos planos ultra-secretos eram desenvolvidos. Entre eles, testes de paraquedismo a alta altitude, testes de satélites e desenvolvimento de futuros veículos espaciais. Um dos programas secretos chamava-se Projeto Mogul. Mogul era um projeto secreto de escuta usando como equipamento balões de alta altitude. Os militares americanos estavam desesperados para descobrir segredos do programa soviético de desenvolvimento da bomba atômica. E queriam saber quando os russos testariam essas armas. Mas só 20 anos depois, o governo foi forçado a confessar que o incidente de Roswell, em 1947, era de fato um teste militar secreto dos americanos. O relatório publicado concluía que os fragmentos recuperados não eram destroços de uma nave extraterrestre, mas de um projeto da Força Aérea, então secreto, de codinome Mogul. Mas havia boas razões para os americanos temerem os soviéticos. A experiência da Guerra da Coreia e o surgimento do surpreendente caça MiG provaram quanto a tecnologia soviética estava avançada. A América precisava alcançá-los, e depressa. Um disco voador supersônico poderia ser a resposta? Nos anos 50, estava em curso a corrida pela construção de uma arma decisiva, um avião supersônico invisível ao radar. O que se procurava era algo que beirava a ficção científica. A Força Aérea Americana queria um novo caça de interceptação, diferente de qualquer avião soviético. Totalmente novo, que voasse mais rapidamente e mais alto do que qualquer outro da época. Em 1953, a CIA descobriu que a Avro, uma empresa aeronáutica canadense, trabalhava secretamente em um avião revolucionário, um disco voador. O projeto era a criação de um engenheiro britânico visionário. O gênio por trás do disco voador era John Frost. Ele veio da Inglaterra para projetar outro equipamento, mas logo ficou intrigado com a ideia de desenvolver discos voadores. John Frost fora responsável por um dos projetos mais inovadores da aviação, o caça de asa em delta, sem cauda. A inspiração por trás das primeiras ideias de John Frost veio de um livro de recortes de todos os relatos de OVNIs que haviam sido vistos no mundo. Ele analisou cada caso e começou a atribuir os OVNIs a pelo menos duas fontes. Uma delas feita pelo homem, e ele a localizou na Alemanha. Frost ficou intrigado com o relatório de discos voadores nazistas. Na verdade, hoje temos prova de que ele entrevistou cientistas alemães, especialmente o Dr. Mitte, que trabalhara diretamente com discos voadores alemães. O Dr. Mitte declarou ter trabalhado 10 anos no programa nazista de discos voadores e que sua equipe chegou a construir um protótipo. Mitte mostrou fotos, além de planos e projetos. Frost se convenceu de que podia concretizar os planos de Mitte. John Frost prometeu entregar o que ninguém havia feito até então. Um avião que voasse a mais de 2 vezes a velocidade do som, que voasse mais alto e mais depressa do que qualquer outro, e que não precisasse de pista ou aeroporto para operar. Em 1952, a fábrica canadense de aviões Avro ocultou um dos projetos mais secretos da América. John Frost montou uma equipe secreta, o Grupo de Projetos Especiais, composto de homens como ele,
Engenheiros, técnicos e cientistas que desenvolviam as ideias dele e que conduziriam a um projeto de discos voadores. Um dos engenheiros aeronáuticos que trabalharam com John Frost nesse conceito revolucionário foi David Garland. John Frost era muito inglês. Um típico senhor inglês, produto da escola pública britânica, mas com uma tremenda experiência na indústria da aviação. O entusiasmo dele era contagiante. Nada era obstáculo. Havia uma solução para cada problema. Aliás, não havia problemas, havia desafios e não faltavam desafios. O primeiro projeto de John Frost foi o projeto Y, um avião em forma de espada montado sobre uma base motora circular. Ele poderia decolar verticalmente ou de modo convencional e voar como interceptador supersônico. O projeto Y foi desenhado como um avião a jato sem cauda, que usava, de fato, tecnologia de discos voadores. Um modelo em forma de espada foi construído pela equipe de elite de Frost em um local muito protegido da fábrica da Avro. Em 1953, um modelo a jato com asa em delta e com decolagem vertical foi testado secretamente. As falhas do projeto logo ficaram evidentes. Um dos maiores problemas de qualquer avião sem cauda é a extrema habilidade exigida do piloto para sair verticalmente do chão. Voltar então seria incrivelmente difícil. John Frost concentrou todos os esforços para que a equipe de projetos especiais desenvolvesse um desenho circular, basicamente um disco voador. Uma máquina circular é muito eficiente perto do solo. Obtém-se mais elevação periférica para a almada da força, de modo que faz sentido quando você paira perto do chão. O projeto seguinte de John Frost se chamou Y2. O projeto Y2 era de um avião totalmente circular, agora usando um sistema de rotor no centro e múltiplos motores na borda exterior, alimentando esse rotor, dando a ele decolagem vertical e alguma dirigibilidade, de modo que ele pudesse voar a altitudes difíceis de imaginar. Ele vendeu a ideia de um caça supersônico, e a Força Aérea Americana aderiu ao projeto e alocou $10 milhões para sua pesquisa. Em 1956, a corrida espacial e armamentista da Guerra Fria estava no auge. O exército americano estava desesperado para investir em novas tecnologias bélicas. Com o financiamento americano clandestino, começou a construção do disco voador supersônico. Construíram em tamanho real um avião de 15 metros de diâmetro e 6 motores. Os testes mostraram que esse avião era perigoso. Ele quase matou toda a equipe de Frost. O teste foi quase catastrófico. Os motores do disco saltaram das bases, saíram de controle e quase arrancaram o teto do laboratório de pesquisas. John Frost decidiu que não havia meio de continuar a trabalhar em um disco voador completo. O projeto supersônico foi então abandonado ou adiado para que ele construísse um veículo menor, que viria a ser o Avrocar. As especificações do Avrocar definiam a velocidade de 480 km por hora, uma velocidade modesta, mas com grande razão de força-peso, maior que 1. E deveria voar a 9.000 metros de altitude e decolar e aterrissar verticalmente. Em 1957, o modelo protótipo de Frost finalmente recompensou o investimento militar americano nesse projeto. O Avrocar era um veículo de teste em escala reduzida. Primeiro, ele servia de veículo de teste do avião supersônico que ainda estava no laboratório. E segundo, poderia ser o jipe voador que o exército americano havia pedido. Armado, ele poderia ser usado no campo de batalha. Em 1959, os 2 protótipos de decolagem vertical saíram da fábrica. O objetivo de longo prazo era produzir um disco voador que atingisse 2.400 km por hora. Ele voou pela pista, degelou a pista muito bem, jogou gelo e neve para longe. Mas houve problemas sobre uma parte da pista com grama recém-cortada. Quando toda a grama se espalhou,
e voltou para os dutos de exaustão. E tivemos de pensar em como evitar a sucção de objetos para os motores. O disco voador fez vários testes, mas seu formato tornava extremamente difícil qualquer manobra. Era um labirinto de desafios. O maior desafio desse conceito era a total instabilidade de inclinação. Com o centro de navegação colocado tão à frente do centro de gravidade, essa condição não é boa para um voo. Mas os princípios de decolagem vertical e de flutuação funcionavam. Modificações foram feitas, mas a falta de força e os mecanismos de controle inadequados eram dificuldades que deviam ser superadas para que o Avrocar voasse como desejado. À parte o desenvolvimento de um bom controle de inclinação, o único meio conhecido de estabilizar um objeto circular era fazê-lo girar como um frisbee de hoje. A ação de girar daria estabilidade. Alguns dos primeiros desenhos de John Frost tinham de fato vários componentes giratórios. E pensava-se que o poder giratório desses equipamentos daria estabilidade a aeronaves que deveriam voar a 3 vezes a velocidade do som. Frost estava convencido de poder controlar o problema da instabilidade. Mas os americanos insistiram em acrescentar uma cauda. Frost achou que isso seria deturpar o conceito original. Assim, em dezembro de 1961, o programa de $10 milhões do disco voador da Avro foi encerrado. Mas alguns engenheiros que trabalharam no projeto não abandonaram totalmente o sonho de Frost. Não há mesmo possibilidade aerodinâmica numa asa circular subsônica. Já supersonicamente, com algumas modificações e alterações de formato, mais para a forma de delta, podem-se vislumbrar resultados. John Frost sempre acreditou que seu conceito original era viável. Apesar dos maus resultados dos testes do Avrocar, o trabalho que John Frost havia dedicado ao projeto supersônico mostrou que ele poderia ter voado. Infelizmente, com o dinheiro parando de fluir, a companhia cancelou o projeto inteiro. Toda a tecnologia voltou aos seus proprietários de então, os Estados Unidos. A tão secreta tecnologia de discos voadores passou para os Estados Unidos. Mas esses fracassos não poderiam estar encobrindo um projeto ainda mais secreto de discos voadores que poderiam funcionar no futuro? Este é Jack Pickett. Há 40 anos ele era editor de uma revista militar americana e tinha acesso até mesmo a projetos confidenciais. Quando visitou a base aérea MacDill na Flórida, ele diz ter visto verdadeiros discos voadores da Força Aérea Americana. Não havia dúvida nenhuma, eram discos voadores. Havia 4 deles estacionados na pista de acesso restrito da base. Suas medidas variavam de 6 a 12 metros de diâmetro até, digamos, 20 metros. E o maior deles tinha 36 metros. Eram círculos perfeitos. Jack Pickett foi convidado à base aérea para escrever um artigo sobre uma aeronave recentemente descontinuada. Ele chegou a ver algumas notáveis fotografias do avião no hangar. Ele me mostrou fotos de muitas dessas aeronaves em voo e em formação, além de fotos da aeronave escoltada por caças e aviões normais que voavam com ela. O investigador militar Michael Schratt investiga a história de Pickett há 10 anos. Esta tinha 36 metros de diâmetro. Schratt trabalhou junto com Pickett para produzir uma série de reconstituições fotográficas da aeronave experimental que Pickett viu. O que mostraram a Pickett parecia incrível, mas garantiram que aqueles eram de fato discos voadores experimentais, e aquela era a prova de que eles realmente voavam. Perguntei a que velocidade e altitude eles podem voar, e ele disse: atingimos o espaço. Perguntei especificamente por que eles descontinuariam uma aeronave que voava tão alto e tão rápido.
porque a estavam cancelando. E ele disse que havia versões melhores com menos problemas de dirigibilidade. Pickett escreveu o artigo e estava pronto a publicá-lo, mas no último momento a Força Aérea retirou sua permissão e retomou todo o material fotográfico de Pickett. Ele mantém sua história e se diz convencido do que viu. Vi as fotos deles em voo, andei até perto deles e toquei concretamente as próprias aeronaves. Eu as examinei e não tive nenhuma dúvida. Era uma aeronave notável que parecia exatamente o que todos imaginam ser um disco voador. Michael Schratt está convencido pelas evidências da veracidade da história de Jack Pickett. Acredito que esses eram os artigos originais e autênticos, porque já falo com Jack há 4 anos. Ele nunca mostrou contradições e nunca mudou sua história. A aeronave que Jack tocou podia voar a 25 mil quilômetros por hora e penso que é por isso que ela continua secreta. A história de Pickett se passou no clima de crescente tensão da Guerra Fria. No início dos anos 60, o piloto americano de U-2, Francis Gary Powers, foi abatido em missão de espionagem sobre a União Soviética. Na Europa, os soviéticos haviam construído o Muro de Berlim, que isolava o lado oriental. E com a crise dos mísseis cubanos, o mundo nunca estivera tão perto de uma catástrofe nuclear. Assim como nos anos 50, a cultura popular refletiu o medo e a paranoia da época e novamente se voltou para a ameaça do espaço sideral. As nações do mundo mobilizam suas forças armadas para tentar defender a Terra de uma arma desconhecida da super-raça do planeta vermelho. Houve uma onda de avistamentos de OVNIs. Pulamos para fora do carro e ficamos ao lado da estrada enquanto essa coisa passou por cima de nossas cabeças, quase tocando as árvores. Ele pairava sobre a casa e se movia de lado, diretamente para outra casa. Quanto ao que era aquilo, eu não faço a menor ideia. Pesquiso OVNIs há 25 anos. E acredito que a maioria dos testemunhos seja de pessoas confiáveis, que realmente viram algo estranho no céu. Na maior parte das vezes, o que viram foram fenômenos criados pelo homem ou naturais, balões meteorológicos, planetas, reentradas de satélites e coisas assim. Mas há uma pequena, embora significativa, porcentagem de avistamentos para os quais ainda não existe nenhuma explicação no momento. Mas houve uma explicação para a visão desses misteriosos OVNIs, e ela não envolvia criaturas extraterrestres. Sou muito cético quanto a OVNIs. Eu diria numa simples frase que praticamente cada OVNI, além dos que foram usados como tampas de panelas, cada OVNI, que não esses, estava sob algum contrato com a Força Aérea Americana. Nos anos 60, Alan Brown trabalhou no Departamento de Experimentos Secretos da Lockheed, no deserto de Nevada. Foi na época em que russos e americanos temiam o poder de fogo nuclear um do outro. Os russos dependiam muito da tecnologia de satélites para espionar os Estados Unidos, enquanto que os americanos investiram em aeronaves de vigilância tripuladas. A Lockheed havia construído o ultra-secreto avião de espionagem de alta altitude U-2, desenhado para a vigilância do território soviético, mas ele era vulnerável aos radares inimigos. Quando o primeiro U-2 foi abatido sobre a Rússia por um míssil terra-ar, há muito tempo já se reconhecia que o U-2 teria uma vida curta, porque não fora desenhado para passar despercebido, e porque se viu que seriam necessárias inúmeras e drásticas melhorias. A tecnologia de discos voadores poderia produzir a aeronave definitiva, invisível ao radar. A concorrência para substituir o U-2 teve início. A Lockheed ganhou o contrato e eu fui envolvido na produção de um avião chamado Have Blue. Rapidamente, o programa mudou de projeto confidencial para projeto ultra secreto.
quando se percebeu a enormidade do que se poderia fazer com um avião invisível ao radar. Nos 10 anos seguintes, envolta em segredo, uma nova geração de caças secretos foi rigorosamente testada na Área 51, uma base aérea do governo no estado de Nevada. É claro que testes em larga escala e sobre uma grande área tiveram de ser feitos. Mas isso significou também que havia muitas pessoas em volta, observando esses estranhos objetos voadores, que seriam imediatamente reportados à imprensa como vindos de Marte, Saturno ou o que fosse. A história de Jack Pickett parece ser verdadeira. Durante esse período, a Força Aérea Americana desenvolveu uma aeronave capaz de escapar aos radares inimigos, exatamente o que os pioneiros da tecnologia de discos voadores sempre prometeram. E mais, 12 anos depois, uma outra testemunha apareceu para confirmar o relato de Jack Pickett. Warren Botts, um ex-piloto da Força Aérea, viu um disco voador idêntico escondido em um hangar secreto ao visitar a base aérea Wright-Patterson para uma reunião de pilotos. Para minha surpresa, eu vi uma imensa aeronave circular que quase ia de parede a parede, muito grande, e que tinha propulsão a jato, pelo que vi. Comecei a andar até ela e a olhar, sem pensar em mais nada, quando um guarda armado me deteve e me disse que eu não podia ficar ali. Então eu saí, mas vi uma grande aeronave circular ali. Michael Schratt tinha agora o testemunho de uma segunda pessoa sobre o ultra-secreto disco voador. Ele descreveu exatamente o mesmo avião que Jack Pickett tinha visto e descrito e ainda deu características que Jack não dera, de modo que quando reuni os dois eu sabia que o assunto era real. Apesar de muito ceticismo, Warren Botts, como Pickett, permanece convicto. As pessoas com quem falei desde então dizem que isso nada existiu. Mas isso está errado, porque sei o que vi. Acredito que nós temos discos voadores, que eles existiam então e que existem agora. O que os dois homens viram era notavelmente similar ao desenho final do disco Avrocar de John Frost, que os americanos disseram ter abandonado. Muitos creem que, longe de ser abandonada, a pesquisa da tecnologia de discos voadores continuou. Acho que a tecnologia é testada hoje em dia. Porque não só você se aproxima de seu inimigo despercebidamente, como nós temos invisibilidade de radar, invisibilidade acústica, não há necessidade de pistas, pode-se fazer um voo orbital fora da atmosfera. Esse é o sonho que a Força Aérea Americana sempre quis, desde o começo. Ainda há muito material secreto sobre tecnologia de discos voadores. Mas no final do século, cientistas e engenheiros americanos concretizaram um projeto que daria inveja aos discos voadores. Uma máquina de guerra que voa a velocidade supersônica, não é detectada pelos radares e não tem forma circular, mas de pirâmide. Por um período de 15 anos, este revolucionário avião foi classificado como Projeto Negro, um dos mais bem guardados segredos da América. Esse era o OVNI definitivo, um caça supersônico que voava como um jato, mas secretamente invisível aos radares. Em 1988, os americanos decidiram exibi-lo ao mundo. Há um aspecto interessante quanto ao motivo de o F-117 ser dado a conhecer ao mundo em 1988. Os aviões tinham a restrição de só voar à noite, e os pilotos tinham problemas para pousar no campo totalmente escuro, em Nevada. E nós acabamos perdendo alguns pilotos por pura desorientação em voos noturnos. Naquele ponto,
A Força Aérea decidiu que era melhor voar durante o dia, e para isso acontecer, ela diria o que estava voando, para não receber uma inundação de avistamentos de OVNIs de novo. Para escapar aos radares dos mísseis terra-ar, o avião caça invisível da Lockheed, o F-117, adotou alguns conceitos dos discos voadores. Principalmente a ideia de que o formato do avião determinava sua visibilidade ao radar inimigo. Obtivemos uma seção transversal no radar muito menor daquela que se esperava. E o motivo disso é que analisamos o problema de outro ângulo completamente diferente. Descobrimos que uma forma piramidal muito achatada e com asas em delta muito pronunciadas resultava numa seção transversal muito menor do que a de qualquer aeronave até então. Um ano após o caça invisível ter sido revelado, o Império Soviético começou a se desintegrar. Em 9 de novembro de 1989, com o colapso do Muro de Berlim, a fronteira entre as Alemanhas Oriental e Ocidental foi aberta. Isso marcou o final da Guerra Fria. O caça invisível logo viu surgir seu primeiro combate, quando capitaneou o ataque contra um novo inimigo na Guerra do Golfo. Sua invisibilidade ao radar, aliada à precisão de seu bombardeio, chocaram o mundo. Podíamos chegar, lançar as bombas exatamente à altitude desejada, com enorme precisão, e acertar exatamente os alvos desejados sem sermos vistos. Durante toda a Guerra do Golfo, em 1991, milhares de incursões foram feitas sem um arranhão a qualquer de nossos aviões. A incrível habilidade do caça invisível foi demonstrada na Guerra do Golfo, mas uma falha básica permanecia. A aeronave tinha de levar um piloto. As máquinas de guerra do futuro não serão tripuladas. Pense no custo político e moral de perder um piloto altamente treinado e qualificado hoje em dia. Tudo indica que teremos veículos aéreos não tripulados. O conceito de avião não tripulado não é novo. Desde o começo da aviação, muitos experimentaram a ideia. Alguns com certo sucesso. O desenvolvimento de voos espaciais não tripulados abriu novas possibilidades para a aviação. O maior desafio do futuro serão os voos não tripulados. E podemos evoluir para aviões miniaturizados, que seriam da ordem de 15 centímetros de diâmetro, e lançá-los contra alvos. As possibilidades do que pode ser feito no futuro são enormes, inimagináveis. O futuro está talvez na nova geração de máquinas voadoras. O recente Sikorsky Aerobot é capaz de flutuar a altas velocidades, decolar e aterrissar verticalmente. Mas esses veículos parecem estar longe do sonho dos engenheiros de discos voadores de Hitler, de máquinas beirando a ficção científica, capazes de velocidades fenomenais. Talvez a ciência dos discos voadores nunca tenha sido real. Se você ficar perto do chão, o aparelho se eleva com eficiência. Mas ele não é eficiente em voo livre. O formato não é eficiente. E só os discos voadores do espaço sideral conseguiram usar essa forma com eficiência. Mas esses são provavelmente apenas fruto da imaginação. Outros insistem que não só o sonho da tecnologia de discos voadores é possível, mas que, ocultamente, ele já foi realizado. Acho que esse é o maior segredo da Força Aérea Americana. E acredito que seja a hora de os fatos sobre os programas de discos voadores serem liberados. Não há nenhuma ameaça à segurança nacional. E é hora dessas coisas aparecerem. Algumas das mais recentes invenções já são de domínio público, mas muitas permanecem secretas, alimentando mais especulações sobre OVNIs vistos pelos céus. O sonho da máquina definitiva ainda está por realizar.